Olá, pessoal! Olha nós aqui novamente. Que beleza! Hoje estamos aqui com mais um desafio. A pintura em tecido no Oxford vermelho. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Zoraide do Pintando com Zoraide. Hoje nós vamos pintar essa toalha aqui, é um Oxford vermelho. Então, pessoal, ó, fiz um desenho aqui. Aqui tem uma vasilha, aqui tem fruta, tem pera, maçã, tem rosas. Porque as pessoas geralmente têm dificuldade em pintar no tecido escuro. Por várias razões, né? As tintas não são fáceis de combinar as cores. O Oxford, por ser um tecido sintético, a tinta nele, digamos assim, que desaparece quase. Então, é muito fácil de lidar com essa situação. Mas o resultado é bom. Então, hoje eu tô aqui para tirar suas dúvidas. Vem comigo e vamos enfrentar mais esse desafio. Pintar no Oxford vermelho. Vamos lá, então? Olha, eu fiz um risco com giz, porque também para transferir com carbono não é muito bom, mas também dá. Mas eu gosto de riscar com a mão livre, né? Então, risquei com o giz. Aí, deixei aqui um pedacinho do fundo, porque aqui eu já fiz. Deixei um pedacinho do fundo aqui pra vocês verem, pra gente fazer junto, ok? Então, ó, já vai uma dica aí bem importante de começo. Aquilo que eu disse, a tinta desaparece no Oxford. Então, a gente põe uma cor, ela acaba ficando outra. Mas um fator bem importante, você pega a tinta, eu vou estar utilizando aqui, ó, amarelo ouro com branco para fazer esse fundo aqui. Por quê? Seria um amarelo mais claro. Se eu coloco um amarelo claro, ele desaparece. Então, eu pego um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco. Deixa eu pôr a minha bandejinha aqui perto para vocês verem, tá? Ó, e misturo bem. Por quê? O branco é o nosso aliado para que a tinta não desapareça. Se eu pôr só o amarelo, ela vai desaparecer. Aí, ó. Já tá pouquinho, vamos pôr mais um pouquinho. Ó. Você pode estar acrescentando 2 tipos de amarelo, quando você quer coisa. Ó, coloquei mais um pouquinho do canário também, em alguns lugares. Mas, assim, é bem misturadinho com o branco, é bem... pincelado, porque a tendência dele é querer ficar por cima, né? Parece que a tinta não quer penetrar no tecido. Mas isso é porque ele é um tecido sintético. E aí, quando a gente vai pôr pouca tinta, que no caso do sombreado, são pouca tinta, não é nem quando a gente vai pintar, né? Que você pode encher o pincel de tinta e colocar. Então, você retoca aquilo que, né, a gente já vem comentando nos outros vídeos, a pintura, o trabalho artesanal, manual. Por que que ele é valorizado? Ele é um trabalho cheio de retoques. A gente vai moldando ele, vai chegando ele no ponto que a gente quer, ou que a gente precisa. Então, você vai, mesma coisa aqui, ó, nesse sombreado. Coloquei mais um pouquinho. E aí, eu vou moldando ele aqui do jeito que eu quero, pra ele chegar no tom que eu preciso. Se fosse um tecido branco, era facinho. Você chegava lá e já... Mas, olha, é assim que você vai chegando nele, no tom que você quer. Você pode pegar aqui, ó, dar uma retocadinha. Ó, aqui ele sumiu mais um pouquinho, eu dou uma retocadinha. Até aí, feito então, pessoal. Agora, ó, vocês viram que essas folhas aqui estão esbranquiçadas, né? Parecendo que passou uma névoa branca. Tem umas misturinhas que a gente faz e pode
tá utilizando como fundo para a tinta não subir. Aquela que você coloca clareador, branco metálico, né, aquarela silk, você faz aquela misturinha e um pouquinho de branco para poder dar fundo. Eu, particularmente, não gosto muito de forrar com branco metálico, ele fica mais impermeável ainda. A tinta, que você for pintar depois, vai, né, não vai sumir, mas a cor. Mas aquilo que eu já falei, ela corre um risco também de desbotar. Mas não são todos os Oxford, tem alguns que não desbotam. Então, eu dou uma esfumaçada com a própria tinta branca, sem mais mistura nenhuma, não. Só a tinta branca mesmo, como se eu fosse fazer esse fundo aqui de fora. A gente pega a tinta, bate aqui, ó. E aí, vamos fazer como se fosse fazer um sombreadinho, ó. É um sombreado nela, ó. Se você fizer esse sombreado e aguardar um tempo bom de secagem, de no mínimo 1 hora. Não é assim na hora que ele vai. Se você pegar aqui e já for jogar o verde da folha, ele não vai ter o efeito, ele vai sumir também. Ele não vai ter a função dele, que é impedir que a outra tinta desapareça, porque ele não tá seco totalmente. Então, a gente pode ver que eu adiantei aqui, porque essa aqui já faz um pouco que eu fiz, para agora eu poder fazer as folhas para vocês verem, tá? Então, o importante é que ela esteja sequinha, bem sequinha esse esfumaçado branco que você vai fazer em cima do tecido. E isso, pessoal, você vai fazer em todas, tá? Em todas as coisas que você vai pintar. Nesse caso aqui. Depende da cor, você não precisa fazer isso. É lógico que, se eu for pintar no tecido vermelho, for pintar uma rosa vermelha, eu não preciso fazer isso. Porque não tem problema. Agora, se eu for fazer uma rosa amarela, azul, roxa, ela não pode se misturar com vermelho. Então, por isso que, se eu pegar uma tinta violeta e for pôr em cima do vermelho, ele vai parecer um preto. Porque você pega violeta com vermelho, ele vai dar, né, bem dizer, um preto. Então, a gente precisa de fazer esse fundo intermediário aqui, que é pra equilibrar as cores. Agora, eu vou fazer uma folha pra vocês verem, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer essa folha com verde... Deixa eu ver... Verde seco. Então, vamos lá. Vou estar utilizando só o verde seco com o branco, tá? Ó. Ele é um tom de verde que fica bacana aqui no vermelho. Vamos forrar bem forradinho com... Se em outro tecido a gente já precisa forrar bem, no Oxford mais ainda. No Oxford eu gosto de fazer de 2 em 2 folhas. Coloco em uma, enquanto ela dá uma prévia enxugada ali para segurar a cor, eu coloco na outra. Pra daí dar uma retocada com o branco. Ó, pode ver que ele deu uma prévia sumidinha aqui, então, eu já agora retoco aqui, ó. E aí, com branco de um lado do pincel, vamos fazer aqui o acabamento dela, ó.
Olha que bacana. Vamos ver essa outra aqui, ó. Lembrando que no Oxford a gente coloca um pouquinho mais de branco do que o natural. Na hora você olha assim, você fala ficou muito branco, né? Mas não é não, é normal no Oxford isso. Que ele soma um pouquinho. E aí, pra vocês verem aí, nas câmeras, aqui na gravação, ele parece ser mais do que na verdade é. Ele demonstra ser, né, ficar... Nossa, parece que ficou tão branco, mas não ficou não. Você pode fazer sem medo. Olha aí, ó. Olha aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer essa daqui e vou pausar o vídeo, né? Pra não ficar muito longo. Pra mim fazer essas folhas. Que aí é tudo do mesmo jeito. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Aí eu volto pra gente dar continuidade, pra irmos fazer as frutas. Então, muito importante esse vídeo. Fiz com muita dedicação pra vocês. Preparei um passo a passo, bem dinâmico, bem explicadinho, pra você que tenha dúvida aí de como tá trabalhando nesse tecido, vocês vão gostar, vão tirar as dúvidas, viu? Então, no decorrer do vídeo, cada um na sua hora, quando estiver fazendo, eu vou estar explicando para vocês direitinho de como fazer. O Oxford é assim, ele é bonito, mas ele tem que saber trabalhar, né? Senão a coisa complica. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer o canal, deixe seu joinha aí, para o YouTube entender que é um conteúdo bom, para estar divulgando pra gente, né? Então, vamos fazer isso agora. Vou terminar essas folhas. Bom, folhas feitas, agora vamos para as maçãs. Aqui tem 2 maçãs. A maçã é vou fazer a vermelha mesmo, porque é o que mais se destaca. Numa outra oportunidade, vou estar fazendo a maçã verde, para vocês verem. Mas aqui, com essa combinação que tá aqui, perto das peras, a maçã vermelha realmente é a que mais vai se destacar, né? Porque a composição do desenho que a gente faz, você tem que pensar nas cores que vai usar. Porque uma coisa se destaca bem perto da outra, mas depende das cores que a gente usar. De repente você pega o mesmo desenho, mas pinta com determinadas cores que não se destaca. Então é bastante importante aprender a combinar as cores. Porque elas que vão ou deixar o seu desenho assim mais destacado, ou também quando você quer falar assim, ah, eu quero essa composição hoje, eu quero ela bem modesta, bem clarinha, ou assim, que não fica chamativo, né, como a gente chama. Então tem tudo isso, depende das cores usadas,
vai ter esse efeito. Ou fica bem chamativa, ou bem discreta. Aqui tô usando as cores normais que a gente usa, o vermelho, que pode ser o fogo, o tomate, o amarelo ouro com branco. Aí depois eu vou puxar com púrpura e vinho. Esse é o tradicional que a gente usa mesmo. Olha, bem forrado. Agora vamos estar puxando com púrpura. Agora eu vou pôr um pouquinho de vinho, ó. Essa maçã eu já tenho naquele outro vídeo que tem que fiz no Oxford amarelo. Então, é essa mesma forma de pintar. Como eu já tive, assim... Tem outras maçãs mais... Tipo de fazer assim, mais detalhada, né? Mais mesclada de cores. Mas, assim, no Oxford, realmente não dá. Ele é um tecido mais difícil de pintar. Então, ele não dá pra ficar mudando muitas cores. Uma outra oportunidade, quando for um tecido melhor, mais fácil de fazer, a gente vai apresentar outras formas de fazer a maçã. Mas aqui no Oxford tem que ser essa daqui. Senão acaba dificultando também para você fazer em casa, né? E assim é de uma maneira bem simplificada que você vai conseguir fazer aí. Ó, agora eu vou fazer a outra que tá aqui, para depois nós vir pras peras. Olha aí, maçãs pintadas. Agora nós vamos pra pera. Então, como eu tava falando, ó, o Oxford é vermelho, as maçãs vermelhas. Mas o que tá ao redor dela é que vai fazer ela sobressair. Então, por isso, muito importante as cores na hora de fazer essas rosas que vai estar aqui perto, essa vasilha onde elas estão colocadas. Tudo é uma composição que vai somar para ficar um trabalho, né, bacana. Então, no decorrer do vídeo, você vai vendo eu vou estar te falando as técnicas para tudo isso. Agora vamos para... Vou pegar o amarelo limão para forrar a pera. Começo a pera com amarelo limão com branco, depois vou pondo o ouro e as demais cores. Então, aqui na pera vamos colocar um pouquinho de branco aqui no ponto de luz e vamos completar com amarelo limão, mas aí, ó, vamos já
pôr em volta do branco, fazer a misturinha. Para que não fique aquela pintura marcada. Pessoal, às vezes vocês escutam barulho aí no vídeo, é que aqui meu ateliê tá na avenida, a loja na frente, eu fico no fundo, mas a câmera capta o som muitas horas. Então você escuta barulho de carro, escuta barulho de gente conversando, gente muitas horas que entra na loja falando alto, aí a conversa chega até aqui ao fundo. Mas tranquilo, vamos levando. Aí bem forradinho com o amarelo, com o branco. Agora vamos pôr um verdinho de um lado. Você pode estar colocando verde oliva, verde pistache. E do outro lado, vamos dar uma queimadinha no amarelo com tijolo. Essa não fica assim tão fácil aqui pra entender, porque ela tá por baixo da outra, o pescocinho. Mas daí depois, na hora que eu fizer a outra aqui, vocês vão ver. Ó. Então, ela não tem aquela partezinha de cima do acabamento do pescocinho dela. Vou pôr uma sombra aqui, mas só aquela cinturinha que ela tem. Aí, nesse tijolo, eu coloquei aqui, ó, vamos pôr um pouquinho de púrpura. Vou retocar mais um pouquinho o verde oliva. E aqui o fundinho da pera. Vamos pegar um pouquinho de amarelo limão, um branco. Como eu disse aquela hora lá na folha, no Oxford temos que usar mais o branquinho aqui, ó. No tecido comum, esse branco é bem pouquinho. Mas aqui, se eu não pôr assim, daqui a pouco ele não... Mesmo eu tendo feito aquele sombreado branco aqui, ó, pra ele não sumir tanta tinta, mas ele, né, some um pouquinho. Mas isso é a garantia que ele tá penetrando o tecido, pra não ficar aquela tinta superficial por cima. Porque quando ela fica só por cima, sem descer pro tecido, então já teve vezes de desbotar quando lavar. Então, esse método aqui de fazer, essa técnica, ele some um pouquinho, mas não vai ter o perigo de desbotar. Que isso também é muito importante, né? Agora, pro final, a gente vai diminuindo, ó, a quantidade de branco.
Eu vou forrar essa daqui pra depois vocês verem o acabamento dela, que aqui ela tá mais inteirinha, tem a voltinha do pescoço, tá? Por um verdinho aqui em cima, ó, que é o pescocinho dela. Aqui um pouco de tijolo. Acho que aqui eu vou pôr um pouquinho de laranja, acho que vai ficar muito mais expressivo um pouquinho. Vamos ver. Vamos pôr nessa outra aqui um pouquinho do laranja também, já que o pincel tá aqui sujinho do laranja, ó, já vamos aproveitar aqui pra dar um colorido a mais aqui, né? Um pouquinho mais. Vamos ver aqui. E agora, em cima do laranja, um pouquinho de púrpura. Quando é no tecido branco, não precisa do púrpura. Mas eu não tá falando que depende da cor do tecido, se você não trabalhar um pouquinho mais, ele não aparece. Dá mais uma sombreadinha aqui. E aqui fazer aquela curvinha da pílula, né? Aqui, ó. Aí, demos mais uma escurecidinha aqui no verde. Vamos acentuar essa luzinha aqui, ó, no meio. Agora vamos pôr um pouquinho do branco mais. E aqui no pescocinho dela também. Olha aí, pessoal. Depois vocês me falam lá o que vocês acharam, tá? Pode deixar lá nos comentários pra gente interagir. E só assim eu vou saber também se tô no caminho certo, se eu devo mudar, né? É como diz aquele ditado, é conversando que a gente se entende. Então, por isso que eu peço pra vocês curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam ver, para que o YouTube também valoriza, né, o trabalho, começa a divulgar mais. A gente necessita desse apoio. Mas assim, para melhorar para vocês também, não é só para mim. Porque se você tem vontade de ver ter um vídeo pintando uma determinada coisa, então a gente dá um jeito e vai fazendo. Vai atendendo a sua necessidade também. Ok? Vou aguardar os comentários de vocês. Deixa eu pegar um pincelzinho filetinho aqui.
Agora, vamos ver. Aqui nós temos uma bacia aqui. Então, uma rosa aqui atrás, aqui tem 3 rosas. Então, vamos organizar essas tintas aqui para fazer essa rosa que tá atrás da vasilha. Para depois nós fazermos a vasilha. Então, agora vamos pensar nas rosas. Preciso de uma cor, né, que faça com que esse aqui se destaque. Eu tenho uma vasilha que eu vou pintar ela escura. Posso sair ali pro azul marinho, preto, né? Vai ficar bem. Pensando na cor da vasilha, que seria para fazer o vermelho destacar o roxo. Então, vamos deixar 2 rosas aqui para fazer violeta com lilás, que vai ficar um roxinho. Perto da vasilha escura. Então, sobra mais 2 rosas aqui, que eu vou fazer branca, com leve toque de rosa. Vamos lá, então. A rosa branca, eu vou pôr miolinho amarelo. Pra poder pôr o branco nesse restante. Já unindo com esse amarelinho daqui. E aqui vamos pôr um pouquinho de rosa, só para dar um leve toque do rosa aqui. Aqui a outra parte da rosa está embaixo, atrás da vasilha. Então, não vai ver a rosa toda. No miolinho amarelo, vamos pôr um pouquinho de laranja aqui no fundo para escurecer um pouquinho. Aí, agora vamos cortar com branco. De um lado do pincel. Olha aí que bacana. Vamos acrescentar um pouquinho do rosa aqui na divisão da pétala.
pedacinho aqui vou deixar porque fazer um fundo escuro aqui. Que o branco da rosa invadiu aí, onde não era pra ele invadir. Mas aí não tem problema não, porque fazendo o chãozinho aqui, ó, vai encobrir ele. Olha aí, essa daqui é só um pedaço da rosa, como eu disse, ela tá escondida atrás da vasilha. Então, é isso aqui. Depois nós vamos fazer outra aqui, e aí essas outras duas muda a cor para dar um colorido bem bacana nesse arranjo de fruta e flor. Agora, então, vamos preencher a vasilha. Vamos fazer ela vai ficar um preto, mas para dar um ponto de luz no meio do preto, eu gosto mais do azul marinho, do que pode ser cinza também. Mas eu gosto mais de trabalhar com azul marinho. Ele é mais fácil de unir com o preto. Aí depois a gente dá só uma esfumaçadinha de branco. Então, começo aqui, ó, colocando o azul marinho no meio. Só o ponto de luz. Ó, aí, agora o restante, vamos preencher de preto. Até nessa... Aqui ela tem uma bordinha depois de acabamento, que é de outra cor. Aí a gente vai usar um clarinho, um cinza, né, com branco. E aqui um pezinho também. Essa parte aqui do meio é que a gente vai fazer o preto. Essa vasilhinha, na verdade, a gente pinta ela de diversas cores, depende da situação. Eu já fiz ela toda no branco com cinza, ela fica bonita. No azul com branco também ela fica bonita. Então, é assim, mas por esse tecido ser vermelho, então o preto vai sobressair mais. Vamos ver que resultado que vai dar. Olha aí, bem forradinho. Agora a gente pode dar uma esfumaçadinha de branco aqui no meio. Olha, pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque realmente o Oxford, ele é mais demorado pra pintar. Não tem como fazer rápido. Pode ver que a gente tem que fazer muitas pinceladas, né? Você vai esfumaçar uma coisinha assim, ó, tem que ser bem esfregado o pincel, ó. Porque ele é um tecido que tende a marcar muito a pincelada. Então, a tinta quer ficar dividida. Aí a gente tem que trabalhar mais nele. Mas olha que bacana que vai ficando. Quando ele seca, ele...
Então, agora vamos pro cinza. Deixa eu pegar o cinza aqui. Que nós vamos fazer essa bordinha e esse pezinho. Pegar um pouquinho de preto, ó, por aqui, onde ele invadiu um pouquinho. Vamos preencher esse restante e essa bordinha. Olha aí, terminamos de preencher. Agora vamos dar uma esfumaçadinha, uma luzinha de branco no meio, ó. Bem pouquinho branco. Agora vamos dar uma esfumaçada nesse daqui de cima. Olha aí, prontinha a nossa vasilha. Agora, então, vamos para as rosas. Então, essa vai ser da cor dessa. Vamos lá. Ó, colocando miolinho na rosa roxinha. O violeta, tô utilizando aqui, ó, os dois pontos escuros. E o lilás para completar. Que aqui nós precisamos de um tom diferente para sobressair as maçãs. Coloquei, ó, no meio de novo, ó, vou dar uma dica, pessoal, bem interessante. O Oxford, que nem eu falei na folha, é bom você trabalhar de duas em duas. Pode ver que eu coloquei aqui em uma e vim colocar na outra. Agora eu volto nessa que já deu uma prévia enxugada. Então, quando a gente coloca esse fundo, não podemos deixar excesso nas bordinhas, porque ele marca. Quando nós vimos com branco cortar a rosa, então ele vai sair fora disso aqui. Se isso aqui tiver uma bordinha, ele fica marcado. Ele fica aparecendo depois. Então, a gente coloca esse fundo, ó. Mas, ó, bem desmanchadinho. Sem fazer, ó, por exemplo, ó, sem fazer isso aqui, ó. Porque essa quininha, quando eu cortar o branco, ela vai ficar, mesmo estando por baixo, ela vai estar sobressaindo. Então, o que a gente faz? A gente não deixa ela, a gente, ó, desmancha. Coloca assim a tinta só
esfumaçadinho, mas sem bordas. Vamos fazer isso nela toda aqui, ó. Agora, vamos dar o corte com o branco. Pegando o branco sempre de um lado do pincel e com a tinta pra cima, ó. Ó, sempre você pegando de um lado, ó, aqui, ó. Então, essa bordinha que eu faço aqui, ó, ela saiu fora daquele fundo lá. Aí é onde que se ele tiver essa bordinha, ele vai ficar marcado. Agora, aqui o branco, como ele é o último, não vou colocar mais nada sobre ele, aí sim, ó, ele fica com as bordinhas. Isso é em todo tecido, mas assim, num tecido de algodão, é mais fácil você corrigir esse erro. Já nesse tecido aqui, não corrige. Depois que ele fica marcado, pronto. É daquele jeito e não muda. As dobras das pétalas. Olha aí. Interessante, pessoal, que eu acho é que na câmera ele parece mais um azul do que um roxo, né? A câmera, o computador, o celular, ele mostra mais, na verdade, a cor original, né? A cor primária que foi usada. Porque o roxo, ele é um descendente do azul. Então, você pode ver que na câmera ele parece mais um azul do que o próprio roxo que a gente tá fazendo. Porque como ele vem, a matriz dele vem do azul, é o azul que ele aparece. Mas ela tá, na realidade, bem roxinha aqui, ó. Aí, como ela deu a prévia enxugada, enquanto nós damos acabamento naquela ali, ó. Então, eu dou mais uma esfumaçadinha sem deixar contornos. Que aí, pra não desaparecer mais a cor. E ao mesmo tempo, ela tá penetrando o tecido, que é uma segurança para quando você vai lavar o seu tecido, como esse aqui é coisa de cozinha, usa bastante, lava bastante, né? Então, precisamos que fique uma coisa segura. Ó, com o branco, ó, de um lado do pincel, novamente. Sempre a rosa eu faço mais de uma para vocês verem na videoaula, porque é onde geralmente, né, temos mais dúvida na hora da pintura, é de como cortar uma rosa. E aí, é aquilo que eu já falei, depende da posição que a rosa tá, depende a cor. Parece que não, mas isso, né, muda um pouquinho. E aí, quando a gente não tem aquela prática toda ainda, já dificulta. E aqui, ó, ela tá por cima da vasilhinha, a pedra. Aqui tá por trás da maçã, só o contorninho que tá por cima.
Então, ó, quando não se tem muita prática, depois então é bom ver fazendo. Eu lembro quando eu não sabia que eu ia, no meu tempo mesmo, né, mais de 30 anos atrás, não tinha assim tanta. Já existia violas, mas só que a gente que não tinha uma internet boa em casa, essa internet que tinha era muito cara, então não dava pra assistir vídeo não. Então a gente comprava revistas. Aí a gente falava assim, ai, mas foi bem na hora aqui que eu precisava de uma coisa que na revista não dá pra ver, né? Essa dúvida que eu tenho. Então eu gosto de mostrar fazendo, na prática. Se ficou alguma coisa que vocês não viram direitinho, vocês podem deixar no comentário que na próxima a gente vai melhorando a posição da câmera, do pincel, para que vocês possam ver direitinho, tá? Eu falo sempre que o comentário lá, a sugestão, é uma maneira de nós crescermos juntos, né? Eu para atingir aqui o objetivo, vocês para ter a aula da forma que vocês compreendam melhor, visualizam melhor. Tá, joia? Então, olha aí, ó, que rosas feitas. Agora, eu ainda vou fazer mais uma, sabe aqueles miosotinhos branquinhos que a gente coloca? Aqui, como tem, né, uma cor bem forte do fundo do tecido, vou colocar umas florzinhas daquela de acabamento. Sempre nesses encontros, ó, da fruta, que fica aqueles pedacinhos sobrando, ó. Vamos pôr uma florzinha. Você pega a tinta de um lado só, meio de canto aqui no pincel, ó. Depois você dá umas pinceladinhas assim, que é os botãozinhos do miosote. E aí você vai colocando onde você acha que vai ficar melhor. Por aqui, nesse cantinho. Ó, com verde musgo também vamos pôr um pouquinho daquelas folhinhas, ó. Parecendo com a venca. Com a folhinha pequenininha. Verde musgo com branco. Aí você enfeita, você, né, dá um acabamento conforme você gosta. Ele vai ficando bem bacana. As avenquinhas também são charmosas. Ó, um pouquinho de branco junto, porque, ó como é que ele some no Oxford. Aqui não tem aquele fundo branco que a gente colocou, né, lá no desenho, então a gente tem que colocar junto com a tinta, ó, um pouquinho de branco. E aí, vamos nas florzinhas, a gente coloca o miolinho amarelo ouro, ó. Em cada florzinha você põe um pinguinho de amarelo ouro no meio. E nos botãozinhos você pega esse mesmo verde musgo que você fez depois, vai dar uma pinceladinha que é pra aparecer o cabinho do botão. Ó, que bacana. Deixa eu fazer mais aqui pra você ver. Ó. É bem bacana. E as avenquinhas também. Você puxa um cabinho, ó. Os fiozinhos, que os talinhos dela é bem fininho. Aqui no Oxford eu tenho que pôr mais grossinho um pouco. Não dá pra pôr tão fininho como é no outro tecido, porque senão ele desaparece tudo. Com um pouquinho de sépia também vamos pôr o cabinho da maçã.
Olha aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixa pra mim nos comentários, que deu pra entender, se vocês gostaram, tá joia? E vamos seguindo em frente. Por hoje era isso. Então, vocês tenham um bom proveito da aula. Se inscreve no canal, curta, compartilha. Deixa sua participação lá, tá bom?